Secretário Francisco Teixeira, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Nesses números relatados pelo nosso correspondente Almir Fernandes em relação à barragem do Castanhão e ao segundo maior reservatório de água doce no Ceará, que é o Açude Oroz, qual é a realidade que o senhor traça neste momento em relação aos nossos reservatórios em todo o estado do Ceará, destinados ao abastecimento da população? Bom dia! Bom dia, Luzendô. Bom dia, Beto Almeida. Bom dia aos ouvintes do programa Alerta Geral. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez, falando para todo o estado do Ceará, através aqui de vocês. Muito obrigado pelo convite. Hoje nós estamos numa situação hídrica não muito diferente, infelizmente, dos últimos 6 anos. Estamos com aí 16% das nossas reservas hídricas, entre 15% e 16%. Claro que já estivemos pior há 2 anos por essa época, por esse mesmo mês, e já chegamos a estar com 6% das nossas reservas. Estamos aí com 10% a mais, mas é muito pouco. Ou seja, antes dessa grande seca, o Ceará, num período como esse, chegava no mínimo a ter 20%, 25% das suas reservas. Só para você ter uma ideia que, como nós nunca passamos por uma seca tão severa como essa. Hoje, os 3 maiores reservatórios do estado do Ceará, o que representam 60% da oferta hídrica nossa, quando estão cheios, o Castanhão está com 3%, o Oroz com 6%, o Banabuiú também aí com um pouco mais de 6%. Portanto, muito pouca água, principalmente para a região do nosso sertão, onde temos hoje um interior urbanizado, né? Não temos mais aquele sertão cearense que predominava a população rural. Hoje temos cidades de um certo porte no interior do estado, atendida com água encanada, e, portanto, a população consumindo muito mais água do que no passado. E o retrato, assim, bem resumido do Ceará é o seguinte: em função das chuvas dos últimos 2 anos, principalmente esse ano, que choveu de forma mais concentrada no norte, no litoral do estado, nós temos, assim, um razoável conforto, uma razoável regularidade de oferta hídrica nas regiões mais litorâneas, principalmente nas regiões da bacia do Coreaú, onde temos aí uma reserva muito boa, que pode até atravessar um ano de seca com tranquilidade. As bacias do Acaraú, Araras pegou uma quantidade de água, é o 4º maior reservatório esse ano, bastante interessante. A Serra da Ibiapaba também está bem. As bacias litorâneas, ali naquela região ali de Itapipoca, de Amontada, a região metropolitana, que depende muito do sistema Castanhão, tem uma reserva ainda de mais de 40% nos reservatórios locais, mas infelizmente se formos precisar do Castanhão, se precisássemos hoje, não podíamos contar com ele, porque realmente está com um nível muito baixo. E o que nos preocupa é o Sertão Central, o Alto Jaguaribe, o Cariri está razoável, mas também muito baixo, porque está abaixo de 20%, ali a região do Salgado. A bacia do Curu está aí em torno de 20%, 30%. Portanto, a preocupação maior é sertões de Crateús, sertões de Inhamuns, o Alto Jaguaribe, Médio Jaguaribe, obviamente o Baixo, que depende muito do Castanhão, principalmente para a agricultura, e a bacia do Banabuiú. Essas são as nossas preocupações. Secretário Francisco Teixeira, diante de tantos números que o senhor fala aí, e naturalmente de uma reserva baixa, o governo do estado também recorreu a outras medidas para garantir a oferta maior de água. Por exemplo, a perfuração de poços profundos. Nós tivemos quantos poços profundos perfurados nos últimos 2, 3 anos aí, tanto na Grande Fortaleza quanto no interior do Ceará? Olha, para você ter uma ideia, a SOIDRA, que é a Superintendência de Obras Hídricas, um órgão coligado à Secretaria de Recursos Hídricos, que historicamente executa poços, além de outras obras hídricas, ela, na sua história toda, ela construiu algo aí em torno de pouco mais de 14 mil poços no estado do Ceará. De 2015 até hoje, nós já construímos 8 mil poços, ou seja, mais da metade dos poços, praticamente aí, quase 60% dos poços construídos nos 30 anos ou 31 anos de história da SOIDRA foram construídos de 2015 para hoje, ou seja, desses últimos 5 anos. Esse ano mesmo que a gente construiu menos, porque ano passado construímos 2.000, esse ano construímos 1.000, né?
Então, assim, era uma média de 200, 100, 300 poços por ano, e a gente está numa média, né, aí sempre aproximando de 1.000, passando de 1.000, em alguns anos 2.000. Esse ano foi um ano muito difícil, que a gente sabe, né, onde o governo federal ainda está passando por um freio de arrumação nas suas finanças. A gente depende muito do governo federal para várias áreas, educação, saúde, segurança pública, e recursos hídricos não é diferente. E aí, às vezes, o governador tem que colocar recurso na segurança pública, aí descobre um pouco na área de recursos hídricos. Mas o fato é que, mesmo no ano difícil, ainda fizemos 1.000 poços e estamos aí aumentando o número de adutoras no estado do Ceará para poder salvar as cidades do colapso. Então, nós temos dificuldades, por exemplo, Irauçuba, a adutora emergencial que foi feita há 5 anos, voltou a funcionar agora, nesse mês de novembro, dezembro. Canidé, a mesma coisa. Canidé tem 3 reservatórios, é impressionante, todos 3 secos. Estamos trazendo água de Canidé de novo, agora a partir do dia 15 de dezembro, do açude São Domingos, que é para atender Caridade de Canidé, e vamos trazer novamente do General Sampaio a partir do dia 15 de janeiro. Ou seja, adutoras foram feitas com aquela ideia de atender uma emergência, estão se tornando definitivas. Daí tem que ter um projeto de adensamento de adutoras no território, que é o Malha d'Água, que nós vamos começar, se Deus quiser, para o ano, para poder a gente ter maior resiliência, maior resistência a secas tão longas e tão severas como essa, que já dura aí quase 7 anos. Em algumas regiões do estado chega a 10, viu? Se você pegar os sertões de Crateús, Inhamuns, o Alto Jaguaribe, o último ano que choveu dentro da média foi 2009. Portanto, 10 anos que não chove na média. O próprio Sertão Central. Obrigado, bom dia ao secretário. Secretário, na semana passada, a gente teve a boa notícia da aprovação no Senado, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, daquele empréstimo ao BIRD de 139 milhões de dólares, dinheiro que vai ser destinado exatamente para esta obra do Cinturão das Águas. Pergunto para o senhor o seguinte: é tanto dinheiro mesmo que esse dinheiro todo vai ser aplicado no Cinturão das Águas? O que ainda... Eu queria que o senhor explicasse o que já existe, o percentual que existe hoje de construção do Cinturão, e o que ainda falta para a gente ter esta obra que realmente era tão estratégica e tão importante para o nosso estado. Bom dia, Beto. Na realidade, esse empréstimo que foi aprovado pela República, né, através do Poder Executivo da República e do Senado, são 2 empréstimos. Um é de 100 milhões de dólares, que é a continuidade do projeto São José, né, que, para quem conhece, começou lá atrás, ainda nos governos do governador Taché Reissati, ao longo desses 30 anos permanece como um projeto importante para levar água à população rural, principalmente a população rural mais difusa. E o outro empréstimo muito importante, todos os 2 são com o Banco Mundial, de 139 milhões de dólares, que é para poder a gente trabalhar a segurança hídrica no estado. Na realidade, ele é para fazer adutoras, é para trabalhar o projeto Malha d'Água. O Cinturão das Águas, nós estamos trabalhando em parceria com a República. 81% é financiado pela União, através do Ministério do Desenvolvimento Regional, e 19% é contrapartida do Estado. Nós já estamos aí com quase 70% do Cinturão das Águas executado, é um trecho de canal de 150 quilômetros, já fizemos mais de 80 quilômetros. Tivemos uma dificuldade esse ano, porque os repasses da República atrasaram, chegou agora um dinheiro razoável, agora no mês de dezembro, e eu acredito que o ano de 2020 para o Cinturão das Águas vai ser bem melhor do que o ano de 2019 para a gente buscar a conclusão nos próximos anos. E o empréstimo é para, a partir do Cinturão das Águas, a partir dos grandes reservatórios, ou seja, até reforçados, com maior garantia dada pela Água de São Francisco, a gente fazer um programa de adutoras, por isso que o nome é Malha d'Água, no interior do estado. E nós vamos começar pelo sistema adutor que a gente chama Banabuiú Sertão Central. É uma adutora que vai captar água no espelho d'água do açude Banabuiú, que vai ser agora um reservatório mais voltado para o abastecimento humano do Sertão Central, com a estação de tratamento na beira do açude, como a gente diz no interior, na margem do açude. Essa água já sai tratada e ao longo de 675 quilômetros de adutoras, de canos assentados na margem das estradas, nós vamos atender 9 sedes municipais do Sertão Central e 37 distritos. E, complementarmente, a população rural ao longo das
das estradas por onde nós vamos passar. A maior utilidade do Cinturão das Águas vai ser com a chegada das águas do Rio São Francisco? Na realidade, o Cinturão das Águas é uma obra acessório, né? Um ramal, que a gente chama, ligado ao eixo norte do projeto de integração de São Francisco. O projeto de integração de São Francisco são 2 eixos. O leste, que diz respeito ao agreste pernambucano e a região ali de Campina Grande, da Paraíba, e o norte, que capta a água ali em Cabobró, vem cruzando o estado de Pernambuco, passa em Salgueiro, e a água já está passando de Salgueiro, vindo em direção ao Ceará, aí entra através de um túnel no Ceará, no limite de Pernambuco, com o nosso estado, ali em Penaforte, passa pelo município de Penaforte, Jati, depois Mauriti, Brejo Santo, Mauriti, pega uma pontinha na divisa com a Paraíba, de um último município aqui, Lavras, algo assim, quando ele continuar para frente. Jati, Penaforte. Penaforte, entra em Penaforte, passa em Jati, passa por Brejo Santo, passa por Mauriti, entra num túnel, aí já sai na divisa com a Paraíba. Ali em Jati tem uma barragem, que é a primeira barragem no estado do Ceará, que a água deriva para o Cinturão das Águas. Então, a partir desse reservatório em Jati, a água vai entrar no Cinturão das Águas. Do Cinturão das Águas, ela será encaminhada por um afluente do Rio Salgado, através do Rio Salgado, chega no Jaguaribe e no Castanhão. Quando o Cinturão das Águas... isso acontece no quilômetro 53 do Cinturão das Águas. Quando o Cinturão das Águas atingiu o quilômetro 150, que é já saindo ali da região do Cariri, da bacia hidrográfica do Salgado, e entrando no Alto Jaguaribe, esse canal chega em Nova Olinda. Em Nova Olinda, ele jogará a água no Rio Cariús. Aí a água entrando no Rio Cariús, eu vou conseguir fazer com que ela chegue em Oroz, passando ali para o Iguatu. Para quem conhece, né, o Rio Cariús passa ali pelos municípios de Jucás e Cariús, entra ali no Rio Jaguaribe, passa por Iguatu e cai no Oroz. Então, o Cinturão das Águas é uma obra importante, que nós vamos ter a possibilidade de levar a água que vai chegar através da transposição de São Francisco, tanto para os açudes Castanhão como para o açude Oroz. Jornalista Beto Almeida. Secretário, a gente já está aqui caminhando para essa segunda quinzena do mês de dezembro, encerrando o ano. E a gente está naquela fase da chamada pré-estação chuvosa. Mas eu pergunto para o senhor o seguinte, tem uma data que vocês já estão trabalhando para ter mais ou menos uma previsão, uma perspectiva da nossa quadra chuvosa 2020? E eu pergunto para o senhor o seguinte, a nossa expectativa é a gente ainda continuar dependendo mesmo do céu ou pode já continuar apostando nessas águas do São Francisco em 2020? Olha, a previsão de chuvas, ela é sempre dada pela FUNSEMI. A FUNSEMI chama, né, os técnicos da FUNSEMI, os meteorologistas, o prognóstico da quadra. O prognóstico da quadra, qual é a quadra principal de chuva no Ceará? Fevereiro, março, abril e maio. São os meses mais chuvosos. Esse prognóstico é dado sempre por volta do dia 20, entre 22 de janeiro. Antes desse período, nós temos a chamada pré-estação, que é a que começa geralmente em dezembro. Todo mundo sabe das chuvas de dezembro, janeiro, quando o inverno é bom, no Cariri, né? O Cariri, inclusive, pode ter 2 chuvas. Pode ter a chuva da pré-estação, como a chuva da quadra principal. Essa chuva que cai no mês de dezembro, e começou a chover alguma coisa no sul do estado, é a chamada pré-estação. A partir de fevereiro começa a estação principal. E é aí que a FUNSEMI dá a previsão. A pré-estação é de difícil previsão, porque é um sistema totalmente diferente da estação principal. Então, entre o dia 20 e 22 de janeiro, com certeza a FUNSEMI vai dar a sua previsão. Cada vez fica mais sofisticada essa forma de fazer a previsão. Se usa supercomputadores, modelos matemáticos, que modelam o comportamento da atmosfera aqui na nossa região. E o que é mais importante para definir os resultados dessas simulações são as temperaturas do oceano. A temperatura do Oceano Pacífico e a temperatura do Oceano Atlântico. Atlântico Norte e Atlântico Sul. A gente já sabe pela temperatura do Pacífico que a gente não tem nem El Niño nem Laninha. Isso é bom. A Laninha, ela favorece. É quando o Pacífico está muito frio.
Mas o El Niño atrapalha. Pelo menos a gente sabe que o Pacífico não vai atrapalhar, porque as temperaturas estão ali tendendo a neutro. O Atlântico, a FUNSEMI só dá a previsão depois do dia 20 de janeiro, porque ela precisa enxergar o comportamento das temperaturas do Atlântico Norte e Sul ao longo desse tempo, que aí os modelos têm uma previsibilidade melhor, se bem que alguma incerteza. Por isso que ela dá de forma probabilística, né? Tantos por cento acima da média, tantos por cento na média, tantos por cento abaixo. Então, estamos aguardando essa previsão aí. Os cenários melhores vão ser definidos em janeiro. E o São Francisco, eu estive acompanhando, inclusive, o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, e o secretário nacional de Segurança Hídrica, Marcelo Borges, aí no mês de novembro, visitando a obra do São Francisco, iniciando já o enchimento do penúltimo reservatório para a água chegar no Ceará. Porque a obra do São Francisco, o Eixo Norte, tem 3 estações de bombeamento, a água já está sendo bombeada pela última estação, pela terceira, e tem reservatórios intercalados nos trechos de canal. Então, o reservatório de Negreiros, que é o que fica em Salgueiro, está sendo agora preenchido. Uma vez ele chegando num nível onde a água pode percorrer o canal, a água percorre mais um trecho de canal, vai cair no reservatório Milagres. Esse reservatório Milagres enchendo, a água atravessa por um túnel no final do canal, do reservatório, no final do lago, já entrando no Ceará, entrando no município de Penaforte. Com mais aí 15 quilômetros, a água chega em Jati e aí pelo Cinturão das Águas chega de fato ao Ceará. A previsão do Ministério é que em março essa água poderá estar cruzando a fronteira de Pernambuco com o Ceará. Nós estamos conversando no Jornal Alerta Geral com o secretário de Recursos Hídricos do Estado do Ceará, Francisco Teixeira. Eu quero insistir nessa pergunta aqui do jornalista Beto Almeida, porque nesse momento, secretário, muitos internautas, ouvintes ficam na expectativa sobre essas previsões que são feitas em relação à quadra invernosa. Se o senhor não tem condições hoje de dizer, olha, vamos ter chuvas acima da média, mas pelos cenários que estão sendo traçados, secretário, nós teremos mais segurança aí, mais esperança com a chegada das águas do Rio São Francisco ou com a recuperação dos reservatórios a partir de chuvas que venham a cair em janeiro, a partir de janeiro no Ceará? Olha, como sempre há uma incerteza nas chuvas, a gente, na academia, né, com os professores da universidade, quem estuda muito esse assunto e pesquisa, a gente até, assim, existe uma expressão que quando vem uma gente de fora e quer conhecer a nossa política de recursos hídricos e a nossa realidade hídrica, a gente fala sempre que a gente vive com a incerteza da chuva no primeiro semestre e a certeza da seca no segundo, né? E é de fato, né? A gente sabe que se chover, chove até junho. Daí para frente não chove, pode cair uma chuvinha em dezembro, que é muito difícil, mas mais no sul do estado. Então, assim, como essa incerteza é muito grande, um projeto como o da integração do São Francisco é muito importante para aquilo que a gente chama aumento de garantia da nossa oferta hídrica. O projeto do São Francisco, assim como uma planta de dessalinização de água do mar, e aí o projeto já está bem maduro e a CAGES deverá estar lançando essa obra numa parceria público-privada aí no início do ano, elas funcionam para o setor de água como a termoelétrica funciona para o setor elétrico. Como é que trabalha a termoelétrica? Nós temos uma termoelétrica grande, por exemplo, aqui no Porto do Pecém. No momento em que as hidrelétricas que geram a nossa energia, né, a nossa maior quantidade de energia, o Brasil é um país que depende muito da hidroeletricidade. Quando as hidrelétricas estão com nível baixo, as termoelétricas entram suprindo, né, complementando aquela demanda de energia. Hoje a gente, graças a Deus, principalmente por causa aqui do Nordeste, cada vez mais essa lacuna da falta de energia da hidrelétrica está sendo preenchida pela energia eólica, né, nos meses de agosto até outubro, e tem época em que a gente é abastecido até com 60% ou mais, chega próximo de 70% de energia eólica no Nordeste brasileiro, e a energia solar também que vem tomando força. Na água, isso a gente chama de diversificação da matriz energética. Na água, a gente tem que trabalhar com a mesma coisa, a diversificação da matriz hídrica. Fortaleza não entrou em colapso nesses anos de grande seca, porque a gente tem 9 reservatórios que pode abastecer
contribuir para o abastecimento de Fortaleza. Tem Pacajus, Pacuti, Riachão, Gavião, Sítio Novos, Aracuiaba, tem o Oroz, tem o Banabuiú, tem o Castanhão, quando é preciso. E a gente traz hoje até água da chuva. Né? Ou seja, a água da chuva que eu digo é o seguinte: caiu água no Baixo Jaguaribe, caiu água no Baixo Banabuiú, mesmo abaixo dos reservatórios Banabuiú e Oroz, aquela água indo para o mar, a gente capta parte daquela água e traz água pelo Canal do Trabalhador para Fortaleza, traz água pelo Eixão das Águas para Fortaleza, da calha do rio, daquela água que vai para o mar. E a gente, por exemplo, esse ano nós trouxemos mais de 40 milhões de metros cúbicos para Fortaleza. Ou seja, a água não vai para o mar mesmo, então vamos trazer parte dela. O Canal do Trabalhador que foi feito para trazer água no período seco, do Oroz para cá e do Castanhão para cá, depois foi feito o Eixão das Águas, a gente traz água no período de chuva para aproveitar e jogar nos reservatórios secos. A transposição vai ser a mesma coisa. O que é que nós vamos fazer? Castanhão está muito baixo, Oroz está muito baixo. Então vamos trazer água do São Francisco, que é uma fonte perene, permanente de água, para jogar nos nossos 2 grandes reservatórios, para poder aumentar a garantia, mesmo num ano de seca, num período tão severo como esse que nós estamos vivendo. Então, assim, a água do São Francisco tem mais certeza. A água da chuva tem uma incerteza. Embora possa vir um inverno que encha todos os reservatórios, como tivemos em 2004, que encheu o Castanhão em 40 dias. Secretário Francisco Teixeira, eu quero agradecer a sua presença no Jornal Alerta Geral por proporcionar aos ouvintes e internautas esse panorama da realidade que nós enfrentamos hoje, e vamos ficar torcendo aqui, tanto pela conclusão das obras da transposição do Rio São Francisco, quanto pela chegada das chuvas que venham a garantir o reabastecimento dos açudes, barragens e reservatórios de água no interior do Ceará e na Grande Fortaleza. Ao senhor, nosso muito obrigado. Parabéns pelo trabalho e muito sucesso aí na condição da Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará no ano de 2020. Eu é que agradeço a oportunidade, Luzanô, também aqui a oportunidade de estar com o jornalista Beto Almeida, e muito obrigado por estar aqui contribuindo para levar informação de qualidade para os ouvintes de todo o estado do Ceará. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Prazer todo nosso. Conversamos no Jornal Alerta Geral com o secretário de Recursos Hídricos do Estado do Ceará, Francisco Teixeira. E daqui a pouco, muito mais informação para você dentro do Alerta Geral. Jornalista Beto Almeida, a você um grande abraço. Um grande abraço e um bom dia.